tudo bem? Bom, para a aula de hoje nós vamos fazer então uma revisão. Sabe por quê? Eu passei um trabalhinho para vocês e eu ainda percebi que existem algumas dúvidas quanto ao entendimento do processo da estação de tratamento de água e também da estação de tratamento de esgoto. Então, hoje, a gente vai retomar esses dois processos nas aulinhas de hoje. A primeira videoaula que vocês vão assistir vai explicar então um pouquinho sobre a estação de tratamento de água, a ETA. E assim que vocês finalizarem a aula de hoje, vocês vão me entregar as tarefas lá na plataforma, ok? Isso, tá? Eu vou retomar um pouquinho com vocês sobre as etapas do tratamento de água que acontece dentro de uma estação de tratamento de água, tá? Então, eu vou voltar nesse assunto. Vamos falar, então, como que acontece esse tratamento de água. Bom, essa imagem mostra bem certinho pra gente aqui uma represa. Então, nós temos aqui uma cidade em que a água a ser tratada, ela vem de uma represa. Então, não é uma água pura, como é uma água que vem de um aquífero. Então, vai ter que acontecer alguns processos para ocorrer o tratamento dessa água, até que ela se torne potável e boa para o consumo humano. Então, a primeira etapa que nós temos aqui é o que a gente chama de captação. Ou seja, existe uma adutora de captação, que é uma bomba, que vai canalizar a água dessa represa até o primeiro tanque aqui da estação de tratamento de água, tá? Quando você tem essa água que foi encaminhada aqui para a estação de tratamento de água, nesse primeiro tanque que a gente tem aqui, essa água vai receber o que a gente chama de sulfato de alumínio, cal e cloro, tá? Então, está ocorrendo o primeiro processo de desinfecção aí, tá bom? Aí, essa água que recebeu esses três produtinhos, ó, ela é encaminhada para um tanque que tem um agitador. Para quê? Porque esses produtos que foram colocados nesse primeiro tanque, agora quando está aqui sob a ação desse agitador, vai formar flocos de sujeira, tá? Então, esse agitador vai ficar girando e esses compostos adicionados à água vai juntar as sujeirinhas. Toda a sujeira vai ficar formando floquinhos. Por isso que a gente fala que a segunda etapa da estação de tratamento de água acontece o que a gente chama de floculação, que toda a sujeira vai formar flocos através da adição dos componentes sulfato de alumínio, cal e cloro, tá? Bom, depois que formou esses floquinhos, que está num tanque sob agitação, essa água vai ser encaminhada para um segundo tanque. Esse outro tanque, aqui a água vai ficar quietinha, paradinha, descansando. Para quê? Para que esses floquinhos de sujeira que formaram aqui no tanque de floculação, agora quietinhos, eles vão decantar, eles vão sedimentar aqui no fundo do tanque. Então, toda essa sujeira que foi formada no tanque anterior, agora ela vai para o fundo do tanque de decantação. Então, a gente fala que a terceira etapa do processo de tratamento de água na estação de tratamento é a decantação, em que as partículas sólidas da água vai para o fundo do tanque e aí está decantando, está ficando limpa a água. Bom, depois que tirou a maior parte dessa sujeira que está aqui no fundo do tanque da decantação, essa água, ó, ela vai ser encaminhada, tá, para o filtro de cascalho e areia. Esse filtro de cascalho e areia, ele é formado por carvão ativado, por areia grossa e fina e também por cascalho. Aí essa água que saiu aqui do tanque de decantação, ó, vai passar por esse filtro de cascalho e areia. E aí toda a sujeira que porventura ainda tenha sobrado aqui depois do processo de decantação, vai ficar retido aqui nesse tanque, nesse filtro de cascalho e areia. Então a gente fala que a quarta etapa do processo de tratamento de água na estação de tratamento de água é o que a gente chama de filtração. Bom, depois
essa água que agora já está limpinha vai para um reservatório de água. E nesse reservatório de água, ela vai receber cloro e flúor. Por quê? O cloro, ele vai matar todos os micro-organismos, bactérias, protozoários, todos os agentes que poderiam estar causando algum tipo de doença no ser humano, tá? Então, o cloro serve para isso. E o flúor? Por que adicionar flúor? Porque a nossa dentição é carente de flúor, ela precisa de flúor. Então, a gente precisa ingerir uma quantidade diária de flúor para a manutenção dos nossos dentes. Então, onde que é colocado? Na água, uma quantidade mínima, suficiente para ajudar na nossa dentição. Bom, então agora aqui a gente tem a água tratada. Então, a gente fala que o 5º processo da estação de tratamento de água da nossa cidade acontece a desinfecção. Ou seja, o cloro vai matar todos os micro-organismos desta água. Depois que essa água foi tratada, tem uma adutora que vai coletar essa água daqui, através de uma bomba, e vai ser encaminhado por um reservatório elevado na cidade. Por que elevado? Porque daí ele vai sair com pressão para todas as áreas da cidade, tá? E aí vai ser distribuído até as nossas casas. A água que chega aqui, na nossa casa, então agora ela vem insípida, inodora, incolor e tratada. Ou seja, a água chega potável. Insípida, inodora e incolor. Incolor, sem cheiro. Inodora, inodora, sem cheiro. Incolor, sem cor. E insípida, sem sabor. E tratada, por isso ela está pronta para o consumo. É considerada uma água potável. Então, a nossa estação de tratamento de uma cidade que vai coletar água de um manancial ou de uma represa passa por 6 etapas. A primeira, captação. Segunda, floculação. Terceira, decantação. Quarta, filtração. Quinta, desinfecção. E a sexta, distribuição. Certo? Bom, agora que nós retomamos esse conteúdo, o que vocês vão fazer para mim? No caderno de Ciências da Natureza, vocês vão fazer o resuminho desta aula, tá? Bem caprichado, e vão colocar o resultado lá na nossa plataforma que é mágico, ok? Tem um espaço certinho lá para vocês colocarem essa tarefinha de hoje. Já já vocês vão receber daí a segunda videoaula falando das etapas de tratamento da estação de tratamento de esgoto, ok? Bom, então eu vou acompanhando as visualizações da aula de hoje e também as postagens da tarefa. Combinado?